Olá, amigos do Canal X, tudo bem? Obrigado por acompanhar a gente nas redes sociais. Hoje nós estamos aqui na cidade bonita de Xaxim. Viemos entrevistar o médico, Adalberto Berté. Ele é otorino. Vem falar um pouco sobre a sua vida, vem falar um pouco sobre o que é Xaxim, quando ele veio. Ele é um grande médico, vem contar tudo um pouco no que se refere à medicina. Tudo bem, doutor Adalberto? Boa tarde, tudo bem. Em primeiro lugar, sinta-se à vontade, um prazer recebê-los na minha casa. Um pouco surpresa, né? Estava inclusive aí no jardim cortando uma grama para espairecer, mas é um prazer tê-los aqui. Doutor, quando é que começou a sua vontade? Melhor assim, quando é que iniciou a sua carreira como médico? Bom, eu nasci em Ponte Serrada, né? Opa, é aqui Ponte do Oeste Serrada, mesmo. do Oeste. O que acontece? Por que o nome Ponte Serrada? Porque aqui, essa cidade, o primeiro morador foi meu avô. E aí, fazendo uma primeira pontezinha, ficou Ponte Serrada. É uma história maior, mas resumindo. Aí, eu fui crescendo, estudando aí em Ponte Serrada. Eu só queria voltar aos amigos aqui. É importante essa história de Ponte Serrada, porque me parece que o seu avô que deu o nome da cidade, Ponte Serrada, é isso? Evidentemente. Então, meu avô chegou, pôs a primeira venda, que chamavam a lojinha, e o primeiro hotel. Mas havia um riozinho ali próximo, que passavam os tropeiros, e ele resolveu fazer uma ponte, tipo uma pinguela mais ampliada, uma pontezinha. E nisso chegou o segundo morador, que era um paraguaio, o seu Emílio Acunha. E os dois, com serrote, fizeram isso. Então os tropeiros se encontravam e diziam: aonde que vai dormir esta noite? O único hotel era do meu avô na época. Então diz: lá no hotel do Bortolás. Lá no hotel do Bortolás. Quando eles começaram a fazer a pontezinha, onde é que vai dormir? Lá onde o Bortolás está serrando a ponte. E ficou na Ponte Serrada do Bortolás, na Ponte Serrada, e ficou Ponte Serrada. Que história então, bonita. esse se originou a cidade de Ponte Serrada, a família Bortolás. Tem inclusive uma rua em homenagem a ele, que é José Bortolás. E aí eu cresci, aí passei minha infância, fui para o Rio Grande do Sul estudar. Eu fui para lá porque na minha época, recém estavam começando o colégio La Salle de Xanxerê e não havia um outro que a gente pudesse nos estudos secundários. E do Rio Grande do Sul, Marcelino Ramos, eu fui a Curitiba, 1970. 1970 fui a Curitiba e aí fui trabalhando já num laboratório de um Instituto de Gastroenterologia do Paraná, ajudando na área médica, mas sem saber. Fui aí porque eu precisava trabalhar e consegui um emprego aí. O que acontece? Aconteceu de que eu trabalhando com médicos surgiu o desejo por medicina ou por bioquímica, porque mais eu estava num laboratório deste instituto do que com os médicos gastro. Mas convivíamos. E faz vestibular em Curitiba, e faz cursinho, e faz vestibular. Trabalhava o dia todo, à noite cansado, ia para o cursinho, não rendia nada. Num desses dias, entregando exame, resultados do exame que o laboratório fazia para a cidade de Curitiba, eu passei em frente ao consulado argentino e me deu aquele clique de eu entrar e perguntar se seria possível estudar na Argentina. Foi aí que eu subi a escada, cheguei lá, falei com o cônsul, ele: nenhum problema. Eu digo: mas que cidade eu posso ir? Nem noção. Diz ele: tem e tal cidade, e eu gostei da cidade pelo nome de Córdoba. Teria Buenos Aires, teria Mendoza, teria Corrientes, enfim. Aí ele me deu o endereço, eu escrevi para a faculdade e me responderam, em 30 dias me responderam que eu poderia ir. Aí viajei, me larguei eu sempre digo, me larguei para a Argentina sem beira, sem dinheiro, nem avisar em casa, porque não havia telefone para ligar para Ponte Serrada avisando que eu tinha tomado essa decisão. E lá
eu consegui na Universidade Federal de Córdoba me inscrever, fazer um curso vocacional que eles dão, e surgiu essa aptidão, essa caída para a medicina. E foi aí que em 1973 eu comecei medicina lá. Formei em 82. 82 eu vim para o Brasil, legalizei a papelada em Brasília e voltei, fiquei 8 meses aqui e voltei para fazer a especialidade que é otorrino. Por que otorino? Porque na convivência da especialidade de curso, havia professores de lá que estiveram fazendo seus aperfeiçoamentos aqui no Brasil. Tinha um que inclusive fazia um pouco de cirurgia plástica de nariz, e bem feita, que ele esteve com o Pitangui nosso. Isso como de, eu vou me apegar a esse professor, aprender os ensinamentos dele. E foi assim que aconteceu, e foi assim que se abriu um leque muito grande de clínicas, de amizades de professores em Córdoba. Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, tudo isso eu circulava para ir aprendendo. Quando o senhor resolveu dizer assim, eu vou sair de lá, vou voltar para o Brasil, mas propriamente quando o senhor veio para essa bonita cidade de Xaxim? Bom, aí eu formei 6 anos depois, 82, então faz a conta mais 6 anos, mais 5 anos, desculpe, otorrino. Em 1986, creio, eu vim. Eu não queria mais vir, porque eu tinha uma amizade tão grande e uma possibilidade grande de ficar por lá. Já tinha os professores e você não é mais brasileiro, é nosso. Digo, não, eu vou voltar para o meu país, tem meus familiares. E vim. Quando eu vim, eles me disseram, vamos te dar um prazo de 1 mês. Se você desejar voltar, aqui tem uma clínica onde você vai trabalhar. E daí eu aqui fiquei. E comecei, digo, aonde que eu vou trabalhar? E esse trabalho, digo, eu vou a Medianeira, Paraná, que também aquilo foi fundado por uns tios, e eu conheci aquilo desde criança, já estava uma cidade grandezinha. E me instalei em Medianeira. Foi a época assim de, não sei se dizer, de transição, de um pouco de tristeza, porque são 15 anos da Argentina, volto para o meu país e já estava desacostumado com o Brasil, com o estilo de vida daqui e tudo. E fui trabalhando ali, mas eu comecei a notar que o corpo veio, mas o coração tinha ficado lá. O que eu faço, o que eu não faço, e fui, até que de repente, digo, vou embora para a Argentina de volta. No ano que eu estava trabalhando, em Medianeira, eu tomei um avião ali e voltei. Cheguei lá e digo, não quero mais ficar no Brasil. Não, então fica com nós, mas pense bem, teu país tá. Voltei, retornei para a Medianeira e começou a dizer, aqui não está dando, não estou gostando mais. O que eu faço? Vou embora para Xaxim. Por que Xaxim? Porque meus pais moravam aqui, meus pais vieram de Ponte Serrada, trabalhavam na firma Fole, na erva mate. O pai era o entendido, o catador, que pelo cheiro, pelo olhar na erva, ele já sabia que tipo, etc, etc. Então a empresa Fole o convidou, foram 20 e poucos anos, 23 anos, creio, de trabalho aí, e a gente passou a morar aqui. E eu me instalei em Xaxim, pequeno. No começo, o primeiro especialista, todo mundo dizia, é uma cidade muito pequena para uma especialidade. Me ofereceram Chapecó, os colegas, digo, não, vou ficar em Xaxim. E aqui fiquei, e comecei o consultório. No segundo dia, tive a sorte de que não parou de vir pacientes, e fui ficando conhecido, e já trabalhava com os colegas 1 ou 2 vezes por semana em Chapecó, ia 1 vez por semana a Ponte Serrada, minha terra natal, atender lá também tá. De repente eu digo, não vou ficar só em Xaxim, porque eu fui ampliando o consultório com aparelhos, tipo fibroscopia óptica, foi que comecei aí. Fazia todos esses exames por filmagem de nariz, de garganta,
entregava ao paciente os videozinhos, era CD, DVD, e também já tinha um mecanismo de que mandava automaticamente ao vivo para o médico que me solicitasse o exame. Então, fazendo o exame, ele já acompanhava do seu consultório, via, né, computador. Isso foi que eu fui fazendo um bom trabalho. Isso se deu mais ou menos há quanto tempo? Porque a gente nota que o senhor meio que aposentou, não aposentou. Claro, o que aconteceu com o senhor? Então, aconteceu que eu trabalhei 20 anos assim. E nesse tempo eu ia muito a encontros, a congressos pelo Brasil, fora do Brasil. E numa dessas idas indo a Curitiba no encontro médico, depois farei aqui uns 20 anos trabalhando, já com um consultório com bastantes pacientes conhecidos, e me acidento, né? Sofri um acidente. Esse acidente eu acordei depois de um mês que tive em respirador, em coma, fiquei em Porto União, no hospital regional. Quando acordo, bom, tudo aconteceu e eu fiquei um ano hospitalizado, entre hospital e casa, sem trabalhar. Fiz fraturas, né? Como diz, não morri porque não era para acontecer. E com isso, eu já decaí um pouco no sentido de esforço físico. Então os médicos disseram, vai com calma agora, porque eu não tinha horário, eu não tinha férias nunca. Me obriguei a tirar um ano de férias depois de um acidente. E foi aí que eu, depois que saí dessa, que fiz fratura de pernas, fiz fratura, perfuração de pulmão, fiz perda de algum órgão, baço, etc. Eu recuperei com exercícios, com a academia, que continua até hoje, para ajudar. Eu freiei um pouco o meu trabalho. Depois o senhor também andou sofrendo um pouco do coração também. Como é que faz toda essa história? Aí todo junto, após esse ano do acidente, começou os problemas, não de pressão alta, de coração, fui no meu cardio, você detectou algo anormal, fui ampliar os exames e comecei aí fazer a obstrução das coronárias. Então, com isso, o que faziam? Faziam o cateterismo para ver o que acontecia e já encontrando alguma veia obstruída, colocavam o stent. O stent é uns aramezinhos milimétricos que se coloca dentro das artérias para elas ampliarem, abrirem, dar espaço, dar luz. E foi assim que começou. Um ano coloca um, outro ano coloca dois, cada vez piorando, mas eu sempre no meu trabalho, menos, mas trabalhando. Quando sentia alguma dor no peito, alguma coisa, eu corria, ou seja Xanxerê, ou seja Florianópolis, ou Chapecó, enfim, onde eu estivesse eu ia. E assim que foi, fazendo um tratamento, e não parou. Cada ano, ou menos que isso, eu passo por cateterismo, mais stent. O último foi agora em dezembro, tive todo o mês de dezembro, estive em novembro em Xanxerê, no serviço de cardiologia, muito bom, foi feito aí tudo o que puderam, e eu sentia que eu não estava bem. Então, aqui me avisaram em Xanxerê, ó, tem uma pequena artériazinha obstruída, mas não seria a que cause isso, essa dor. Tá bom, vamos tratando, fui para o litoral descansar, aquela história. Estando lá, a dor continuou e aumentou, eu aproveitei e me internei no Instituto do Coração, no SOS Cardio, que eu já tinha estado lá 2 vezes. E aí, diretamente, já fiquei 22 dias, de novo todo o cateterismo e colocação de mais stent e desobstruir essa pequena artéria, que eles também achavam, como Xanxerê, os colegas, que não seria a causa. Mas vamos fazer, se continua a dor, vamos tentar isso também. E foi aí que eu melhorei. Melhorou? E 20 de dezembro eu voltei e estou aqui já trabalhando. Aí o senhor continua trabalhando com o seu consultório, dando expediente? Consultório aqui em Xaxim, enfim, os consultórios eu faz 12 anos que encerrei. O que eu faço hoje?
Eu faço os exames de habilitação para as carteiras de motoristas, a CNH, 2 tardes por semana, junto com outro colega, mas todas as manhãs eu presto um serviço para o SUS, que é em Chapecó, uma clínica que me pediram para ajudar até aparecer um outro, e lá faz 6 anos que eu estou. Então, eu vou todas as manhãs, 6 da manhã, até 11 horas, meio-dia. O que eu faço lá? Esta clínica atende os municípios de Santa Cecília, até as fronteiras, até Dionísio, tudo. São 46, 50 e poucos municípios que passam por esta clínica, que são pacientes que cada município traz com as suas vans, com as suas ambulâncias, pessoas que necessitam aparelho auditivo e que procuram o SUS, né? Porque não tem condições, não é tão barato também, e ali a gente atende já, cada município traz, então são a base de 28, 25, 30 pacientes por manhã que eu vejo, é feito os exames, vemos a necessidade de aparelhos, autorizamos, e nisso que 1 mês e meio, 2, já a União, ou seja o SUS, ou seja os municípios, aí não sei bem como é, conseguem que recebem esses aparelhos bons, aparelhos, uns dizem, porque o SUS deu, não prestam, não, são aparelhos de marca, como se fosse comprar particular. Doutor, trocando um pouco de assunto, né, o senhor explorou muito sua vida como médico, mas há comentários que o senhor é um grande, mas um grande mesmo, apreciador da boa comida, um bom cozinheiro. É verdade nisso ou é a falácia aí do povo de Xaxim? Meu amigo, eu faço um pouco de tudo porque eu sou uma pessoa que, apesar da idade, 68, eu não sei ficar sentado. Então, como vocês chegaram, eu estava lá cortando grama. Eu tinha vindo de 1 hora de academia. Eu só paro quando vou deitar, meia-noite, e 5:30 da manhã estou de pé. Então eu faço isso. Aprendi sozinho, porque eu gosto, porque me distrai, é um relax para mim. Então aprendi na Argentina muita coisa, gosto muito da comida argentina, né? Bom vinho. Bom vinho, tomo, enfim, o bom vinho, que está liberado, não muito, mas posso. E passo, cozinho, limpo, esprego, corto grama, viro pelo avesso, tudo. Doutor, nosso canal tem por princípio uma pergunta final sempre, tá? Que a gente morre e vai para onde? O que o senhor pensa sobre a morte? O senhor tem uma filosofia toda de médico e o senhor passou todas essas angústias que o senhor mostrou para nós. Pois é. Eu, com o acidente que tive, ou antes, quando eu comecei medicina, a gente, nascido no interior, católico, enfim, porque para mim todas as religiões chegam a Deus, o que acontece? Tu aprende que Jesus, que o céu, que o coração, né? Quando eu chego na faculdade e vejo o primeiro cadáver, que começamos a tratá-lo não com respeito, mas recorta, estuda, eu digo, o que nós somos? Nada. Não temos nada. Osso, órgãos, enfim. E cadê o que eu aprendi? Comecei a me questionar muito e um pouco me entristecer. Digo, não é nada do que me ensinaram. Mas o tempo foi passando e eu me acidento. Quando me acidento, que eu fiquei 1 mês em coma, no voltar, eu aprendi ali, não, porque eu tive visão de que lado e que cá, não tive visão. Eu tive, quando acordei, que eu via escuridão na minha frente e luz atrás, e que me puxavam para trás. Foi quando eu perguntei onde é que eu estou e algum médico me respondeu e me contou, tudo bem. Aí eu digo, a gente vai, e é uma energia, essa energia, eu digo que nós temos uma energia que todos os órgãos em função, fígado com seus ciclos, coração, tudo produzem uma energia que nos fazem
conversar, raciocinar, etc. Caminhar, se mover, tá. Isso faz com que, quando a gente morre, essa energia sai desse nosso corpo e tem que ir em algum lugar. Para o espaço, para o céu, como digo, o céu ninguém sabe onde é que é. Nós temos o firmamento, como diz o céu, pode ser na ponta de uma agulha. Então a crença e experiências que a gente vê, cheguei à conclusão que esta energia, chamamos de alma, né? Porque é isso o denominador dela, vai para um espaço. Será que essa energia nessa nossa alma fica perambulando ou ela volta a fazer coisas boas ou não, por intermédio de outro corpo? Isso eu acredito que aconteça, mas fica uma interrogação porque ninguém vê. E é a fé que nos faz pensar isso, né? Doutor Berté, o Canal X quer agradecer, deixar a oportunidade, assim, principalmente de entrar na sua casa, falar um pouco com o senhor, conhecer a sua história, conhecer a sua vida e agradecer pela reportagem. Obrigado pela paciência e por nos fornecer essa, sem dúvida nenhuma, essa aula de história do senhor. É um pouco de resumindo muito, né? Mas eu sempre digo às pessoas, tu aprende na vida que as pessoas não precisam ser apresentados uma a outra. Se eu vejo você, nunca vi, eu te olhei, como é que vai, tudo bem? Porque não somos nada nesse mundo. Então, por que o orgulho, por que a arrogância, por que isso, porque eu sou isso, porque eu sou outro? A gente tem que ser simples, viver bem, né? E ter uma meta. Eu fui uma pessoa e sou, agora acalmando, de que exigi muito de mim. Talvez todos esses problemas cardíacos, querem dizer os meus médicos, de que seja por essa ansiedade de querer tudo perfeito. E tem que aprender que nem todo mundo é como a gente quer. Cada um tem seu valor, cada um tem sua beleza e sua espiritualidade. E isso tudo, cada um deveria passar um para o outro. Sem orgulho. E o que nós precisamos hoje, que eu noto, porque eu atendo bebê recém-nascido, há 108 anos foi o mais idoso que eu atendi, e a gente nota que a falta de carinho é grande. E eu me dedico muito, eu digo, eu posso ter sido tudo na vida, mas profissionalmente eu me elogio, porque eu dou aos meus pacientes o carinho, a atenção, e isso a gente nota como as coisas mudam. Essa mensagem eu queria dizer, tratemos-nos com carinho, que é o que o mundo precisa. Aí o mundo vai ser melhor. Muito obrigado a vocês. Tenho um pouco ofegante, porque foi depois do acidente que assim ficou, mas estou bem, estou vivo e isso é importante. Servindo sempre, me aposentei. A aposentadoria não é o suficiente, então eu continuo trabalhando e feliz.